Vamos de dica de amiga. Hoje eu vou dizer pra você começar o seu processo criativo sem se comparar. Você pode ter a sua inspiração, você pode ter ali uma pessoa que te guia, mas não se compare, não caia nesse limbo existencial criativo da comparação. Lá na minha alfabetização, eu tive uma professora que ela tinha pouquíssima paciência comigo. E ela olhava pra mim, pra minha hiperatividade, né, minhas construções, minhas conversas, e ela dizia no final da aula todo dia: Carlinha, seja igual a fulaninha, não pare de ser assim, né, com tanta energia, tente olhar pra ela, se inspirar nela. E eu todo dia voltava muito frustrada pra casa, porque aquele estado de espírito já era em si uma tentativa de ser igual a fulaninha melhor da sala. Toda vez que alguém acertava alguma coisa, falava alguma coisa maravilhosa, ela dava uma estrelinha pra, né, o aluno ou a aluna. E essa menina colecionava estrelinhas. Muitas estrelinhas. E eu sempre ficava chorando porque eu não conseguia dar a resposta certa, porque não era ouvida, porque eu não sabia direito a tabuada, e eu me esforçava muito, né? Cada criança é uma criança diferente e cada um tem um processo diferente. Então, indo pra minha vida adulta, eu passei por um processo muito similar em relação à criação. Eu tava ali na procura do que era a minha identidade visual nos meus desenhos, né? E vocês sabem que muitas vezes o artista ele colhe informações de muitos outros artistas, ideias, né? A gente vai fazendo um briefing do que a gente tá querendo criar para ter uma noção de um caminho possível, para experimentar, enfim. E eu comecei a fazer muito isso com artistas que me inspiravam na época. E eu me frustrava muito porque eu olhava para a técnica delas e eu achava que eu nunca ia chegar naquele lugar. Achava que para elas era muito fácil, para mim era difícil demais. Então aquilo me frustrava num nível muito pesado, assim. Até que eu fui entendendo um pouco mais que o próprio caminho, assim, ele estava querendo me mostrar alguma coisa. Eu fui entendendo sobre perfeccionismo, sobre controle, a partir do momento em que eu estava também vivenciando isso no meu próprio processo pessoal. Muitas vezes, quando a gente vai se inspirar em outra pessoa, ou a gente intenciona fazer parecido, né, a gente vai criando muitas expectativas e a gente se apega a determinados pontos, né, daquilo que está sendo mostrado pra gente. A gente acha que se a gente for por outro caminho, pelo nosso próprio caminho, a gente pode se frustrar. A gente precisa usar aquela parte, né, nossa mente que é atalhos, ela não quer fazer as coisas da maneira mais elaborada que é a nossa própria. Às vezes ela quer olhar para o outro fazendo fácil e a gente quer fazer fácil também, e a gente se sabota muito nesse processo. Então pergunta a você nesse momento: quando você vai buscar inspirações ou referências, você vai sabendo que aquilo vai ser o início, o pontapé para o teu próprio processo, ou você vai na doce ilusão, né, de se comparar, de baixar a autoestima e de muitas vezes parar o teu próprio fluir criativo porque você acha que não tá à frente o suficiente, que não tem a técnica suficiente, não tem a base suficiente para chegar naquele ponto que você tanto deseja. Então essa é uma reflexão necessária, porque a gente se perde mesmo no meio do caminho. A gente deixa isso acontecer, porque nos é ensinado que a gente tem que seguir muitas coisas na nossa sociedade. Só que você tem uma bússola dentro de você, que é o seu sentir do coração, que é o mais verdadeiro de todos. Então, quando você está no seu processo, tenha paciência com esse processo. Porque todo mundo vai ter um processo. O que está sendo mostrado lá na frente, né, pelas pessoas que são a sua inspiração, a sua referência, aquilo ali é o palanque delas. Não se mostra, na maioria das vezes, né, o processo por trás. E aí a gente acredita que por ter um processo com a gente, que a gente não vai chegar no nosso palanque em algum momento. Ou que se a gente chegar, a gente não vai saber fazer da melhor maneira possível. Então, é importante você refletir sobre isso. Você pensar que o que você tá vendo lá na frente, né, sendo mostrado por uma pessoa, é um recorte da vida dela. É apenas um momento que está refletindo um processo intenso, né? E que você também tem o seu próprio processo. O seu caminho, ele pode ser rápido ou pode demorar um pouco, mas ele vai ser um processo. Quando a gente se compara, a gente se apega àquela ideia, né, de que nossa vida tem que ser daquele jeitinho ali específico, a gente fecha o fluxo, né, das possibilidades. Então, abre esse fluxo, observa o teu processo, deixa ele acontecer, livra esse medo do acerto, do erro, observa só a experimentação, o que é que ela tá te dizendo. Porque esse é o grande ouro, né, do teu processo. É você acolher
tudo que tá acontecendo, acolher teus sentimentos, acolher tua vivência do jeitinho que ela é, né? E deixar que isso possa ser também inspiração para outras pessoas, porque você tem muita beleza para trazer para esse mundo. Eu sou Carla Gonçalves, do Águas da Carla, e esse é um recorte do Criativo Florescer. E essa foi a flor que se compara.